Falar aqui dos Illuminati, né? Boa, esse é legal. Os donos do mundo, né? Que tem tudo a ver com pirâmide, conhecimentos do passado aqui e tal. Conhecimentos alienígenas guardados. Alienígenas, reptilianos, né? Vamos falar dessa parada aí um pouco. Draconianos. Não, aí tem de tudo. Ashtar-Shiran, aí, mano, aí a coisa agora vai pegar, velho. Vamos ver se a gente consegue encerrar isso aqui. Mas, bichão, a ideia basicamente é essa, mano. Então, pra quem não sabe, de uma maneira bem concisa aqui, ó, eu até fechei a mão aqui pra fazer o sinalzinho. Eu tô percebendo. Foi isso não, cara. Basicamente, a teoria aí é baseada numa ordem que existiu ali no período... acho que foi no renascentismo. Numa ordem de pessoas lá que estavam ligadas a diversas posições na sociedade e que esses caras tinham a ideia o plano mirabolante de implantar nova ordem mundial no mundo, né? Baseado nos seus preceitos, conhecimento e num plano estratégico de como implementar. E que aí, né, esses caras estariam na sociedade, estariam nos bastidores da sociedade até os tempos atuais, né? E que eles teriam algumas outras ferramentas pelas quais eles conseguem fazer aí a manipulação das pessoas ou da sociedade como um todo, seja da política, através da economia, através das grandes corporações, manipular o mundo para a implementação da nova ordem mundial e, quiçá, do anticristo, até a vinda do Lúcifer, né? Algumas vertentes vão colocar aí, né? Talvez vocês pesquisarem aí como pirâmide, Illuminati, algumas coisas. Basicamente assim, existe todo, como se fosse aqueles desenhos aí, que alguns infográficos que tinha aí na internet no passado aí, falando de filmes, do iceberg dos filmes, iceberg de algumas coisas. Esse seria tipo uma pirâmide, ou seja, o contrário de um iceberg, né? Ou seja, a estrutura da base para ponta, onde iria ali as ordens esotéricas, os poderes políticos, as grandes empresas, os Illuminati, acima dos Illuminati ou na mesma linha dos Illuminati, o grupo Bilderberg, o grupo não sei o que, os Black Rocks, e aquilo ia subindo, e acima daquilo ia ter os Nephilims, acima dos Nephilims iria ter tipo os anjos caídos, e acima dos anjos caídos, Satanás, ou o diabo. E então, Chavinho. chama o Chaves aí pra benzer nós. E aí, então, basicamente, essa é a teoria por trás da coisa, né, velho? Então, assim, então artistas estariam vinculados, sacrifício, né, de seres humanos, para não falar muita coisa, sacrifícios estariam envolvidos, enfim, é isso, Bruno. Eu acho que é mais ou menos o resumo é mais ou menos esse aí, né? Acho que é isso. Né? O que eu ouço muito é isso também. Que os caras mandam em tudo, inclusive falaram, a Covid foi feito por eles, comandado ali de uma forma para redução populacional, e aí eles dizem que tem mais uma vindo para cá, e vai vir outra, então assim, a gente, até onde é verdade, até onde é mentira, entra na cabeça, né, e a gente acaba acreditando em muita coisa, né. Sim, e cara... Pra mim os Illuminati eu acho que é verdade, cara. Eu acho. Os Illuminati é nós, ó a careca brilhando aqui, ó. Exatamente, estamos... Mano, é assim, eu vou falar alguns... essa galera estaria envolvida desde antes da fundação do mundo, estaria vinculados, isso vem de Tubal-Caim e não sei o que, cara, é assim, ó. O que eu posso falar de algumas coisas do que eu sei, Brunão? E aí você vai me ajudando também a não falar tanta bobagem. Velho, assim, a teoria ela é muito mirabolante. E como ninguém leva isso a sério, ninguém se manifesta. Ninguém. Você não vê ordem esotérica falando disso, você não vê
E as ordens esotéricas estariam ligadas com o sionismo da. Cara, assim, é uma bagunça. Cada lugar que você for ver, você vai ouvir essas coisas de um jeito e que volta a falar, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Então é muito do boca a boca, e aí vem cara com prova, solta a prova, ó, fulano, um cientista, um ciclano, todo mundo esquece que até o próprio cientista falou que o Oponopono era uma nave extraterrestre, mas tudo bem, vamos lá. E aí vem um cientista político, fulano de tal foi lá, ciclano viu, aí agora estoura esse negócio do pedido, e cara, assim, a mentira às vezes fica tão grande, é quase, seria quase impossível você provar que isso não passa de uma, né, Uma teoriazinha. uma teoria, cara, sabe? Porque assim, quando a gente vai para um campo mediano, não vou entrar no campo muito sério não. Os Illuminati deixaram de existir lá atrás mesmo, foi derrubado pela própria Igreja Católica, eu acho, na época. Se dissolveu. Foi dado como concluído. No próprio período renascentista, mais ou Eu menos acho que por foi volta lá, desse né, período? por ali mesmo, tipo, acabou ali e acabou, cara. Sabe? Aí tinha a questão do olho de Deus e tinha algumas coisinhas, tinha. Mas, cara, muito além do que a galera acha. Ah, né? Aí depois eu até falo um pouco disso, dessa questão de ordens versus religiões, né? Então, assim, os caras já sumiram. Hoje, grupinho igual, garanto que num monte de cidade aí, de quem tá ouvindo ou vendo a gente, vai ter lá uma grande engrenagem ali, na entrada de um monte de cidade. Rotary Club ou Lions Club. Então, assim, existe algumas coisas dessas que estão disfarçadas de sociedades secretas ou discretas, quando no final das contas são apenas clubinhos, cara. Por exemplo, na minha cabeça aqui, esse Bilderberg, sabe? E então é tipo, seria um clubinho de rico, saca? Talvez role um fup-fup lá no pano de fundo para algumas desses caras. Pode rolar, cara. Caiu a casa aí pra um bilionário há uns anos atrás aí, né? Que o cara tinha uma ilha lá que fazia só isso nessa ilha. Também envolvido com o Laranjinha, tá? Amigo do Laranjinha. Tanto é que o Laranjinha, se pá, eu acho que mesmo presidente ele chegou a perder processo aí, porque denunciaram ele com questões de abuso aí. Caraca, mano. Tô falando do cara de cenoura lá. Então, assim, existe alguma coisa? Existe, mas, cara, não do jeito que se fala. É quase que eu tava falando do MK Ultra, do Montauk lá. Existiu alguma coisa? Existiu. Mas não do jeito que se fala. Porque a galera começa a misturar uma coisa com a outra. Então, na minha opinião, uma coisa é ter uma ordem, uma igreja católica, não sei o que, arquivos do Vaticano, o Vaticano sabe de tudo, sabe dos podres do mundo inteiro. Cara, eu, assim, não acredito que seja tão do jeito que os caras falam. Manja? Tipo, porque o negócio começa a descambar, Bruno. Pra isso que eu te falei. Pro diabo, pro anjo caído, pro não sei o quê, e aí esses caras estão sob o domínio de uma corporação XPTO lá da Pedra Preta, que eu não vou aqui citar o nome, mas ou BlackRock lá, pode falar aqui, saca? Tipo, e aí o BlackRock tá por cima de todo mundo, eles manipulam o cenário mundial inteiro de economia, que país que vai ganhar. Cara, então assim, a coisa descamba pra um lado que não tem sentido lógico, velho. Manja, não faz sentido lógico. Tipo, e aí eu penso muito no seguinte, as pessoas às vezes querem, tipo, sempre procurar um culpado para tudo que tá acontecendo. Se a economia tá ruim é por causa dele, por causa daquela, por causa do outro, não sei o quê. Quando na verdade, cara, a coisa só tá ruim mesmo e tá ruim para todo mundo. Mas se tá ruim pra mim é porque tem o capeta ali envolvido, tem não sei o quê. E aí eu vejo que muito por trás dessas teorias da conspiração, às vezes é muito isso, sabe, velho? Tipo, os caras querem procurar um culpado. E aí, Fran, o que me deixa mais acabrunhado, assim, bom,
Brunão é meu amigo, sabe disso. Eu faço parte de algumas ordens esotéricas e conheço pessoas de outras das quais eu não faço parte, mas conheço. Tenho um contato com algumas dessas pessoas. Eu já, certa vez um amigo meu veio me perguntar. Se o Rafa estiver ouvindo isso aí, um abraço aí, Rafa. Ué, mas eu falei, cara, assim, você conhece algumas dessas ordens, você faz parte de algumas. Vou te dar só um exemplo. Quem é o político que você sabe que tá dentro dessas ordens aí? De uma das que você faz parte? Não conheço. Quem é o fulano que é governador? Tem, Bruno. Saca? Sim, sim. Mas no modo geral, as pessoas querem saber do político que tá lá dentro. Mas esquece que lá dentro pode ter um cara que é faxineiro, o cara que é pedreiro, o cara que trabalha no Uber, o cara que, manja, tem um escritório, tem uma vendinha, tem uma contabilidade, é funcionário de alguma empresa. Esses caras são a maioria lá dentro, velho. Sabe? E ninguém fala deles. Então quer falar do quê? O Michel Temer estava na maçonaria, era maçom. Pastor fulano de tal era maçom. E aí o que eu vejo, mano, é assim, do que eu vivi também, existe um livro, né? Então, isso daí tava muito em efervescência, 90 pelo menos do que eu vivi, tá? Pode ser que tenha vindo de antes. Aí não era nem nova ordem mundial que a galera falava. Era a nova era. Não era nova ordem, era nova era. Movimento New Age. Isso é Isso meados aí. de 2001, de 2000. Não disfarça sua idade, não. Você não vem com conversa, não. Isso é Que aqui eu consigo lembrar de Nova Era, era isso. 96, 97, 98, mais ou menos ali. Eu lembro que a galera da escola lá, velho, a gente chegou até a gente, através de um amigo nosso, um livro que baixava o sarrafo na maçonaria. Que teoricamente foi feito por um pastor, que se infiltrou na maçonaria e chegou até o 33º grau. Aí começa a surgir aquelas histórias de grau 33 da maçonaria, que é o maior nível lá dentro e tal, que não sei o quê. E só quem tá lá que sabe o que é verdade, quem tá dali pra baixo não sabe de porra nenhuma. Balela. Tá? E aí, o que acontece? Esse livro chegou pra gente lá, e o cara falava de bode, de não sei o que, de ritual macabro. E, cara, só escatologia. E naquele período ali, velho, foi um momento, eu acho que o termo que a galera da teologia, das igrejas evangélicas hoje utiliza é esse, é escatologia. O negócio aflorou pra caramba esse lance de luta do bem contra o mal no mundo espiritual. E o papel do ser humano nessa treta toda. Os que estavam de um lado e os que estavam do outro. E aí surgia pacto com o diabo de banda de rock, pacto com o diabo de artista, o cara que escrevia livro a favor disso, mensagem oculta, simbologia. Cara, eu lembro que nessa época aí o negócio aflorava, assim, né? E aí, meu velho, é o que, mudando um pouco, anos depois, o que eu vejo de alguns anos pra cá na internet é mais do mesmo. E aí fica a minha primeira crítica aqui da coisa, né? Que sempre é alguém de uma linha religiosa, eu não vou ficar aqui especificando, mas nem igreja, nem nome de pessoas, mas sempre parte de uma linha ou evangélica ou católica, bem menos católica, mas muito mais evangélica, luta do bem contra o mal, saca? Quem é que representa o mal no plano físico? Quem são os agentes infiltrados aqui dos homens maus? Aí, se você vai pro campo esotérico, a galera já quer falar que esses caras estão ali junto com os reptilianos. Como é que é o nome do outro aí que você falou? Draconianos. Draconianos, e que esses caras são encarnações. Uns falam que é encarnações, outros já falam que os próprios corpos são modificados, e eles estão na camada política. Mas então, assim, e aí você vai sempre ver essa galera batendo na outra. Tipo, ó, fulano ali, Rosa Cruz, maçonaria, não sei o que. Esses caras é que estão lá envolvidos com reptiliano, com o diabo, é por aí. Então você nunca. Então a primeira coisa que eu falo, você nunca vai ver
alguém fora dessa camadinha aqui, que eu falei, religiosa / esotérica, fora deles falar, levantar a ponta dessas teorias. E aí o que me leva a crer, Bruno, não que eu seja cético, tá? Para algumas coisas, mas minha fé para mim, eu falar igual o professor Sabino aí, a minha fé para mim, eu guardo para mim mesmo, mas tenho minha fé particular, sabe disso? O que eu vejo muito nessa parada é, cara, Brunão, se eu apagar a luz agora, você vai sentir falta do quê? Se ficar tudo escuro? Da luz. Só apagar a luz, a gente fechar aqui o nosso áudio, nossas câmeras, vai sentir falta de luz. Você vai dormir. Pode até ser que você durma, porque a gente é meio xarope, mas normalmente você dorme de luz acesa? Não, você vai apagar a luz para dormir. Então, né, você precisa e convive com o dia e com a noite, com a luz e com a sombra. E eu vejo muito assim, cara, se você tirar o chão desses caras, e eu não tô generalizando, tá? Eu não quero generalizar, porque não é todo evangélico, não é todo católico que entra nesse viés aí de escatologia. Mas se você tira o agente do mal do outro lado, velho, isso é uma opinião minha, tá, gente? Você tira o agente do mal do outro lado, você vai falar contra o quê? Você Qual vai é o dar. sentido? Um cara desse vai falar assim, qual que é o sentido de existir uma religião se Vai me todo mundo salvar do quê, é Bruno? Se ninguém é exatamente. pecador, eu vou te salvar do quê, mano? Exatamente. Se eu tirar Satanás hoje do contexto religioso mundial, eu vou estar te salvando do quê? Não vai precisar ser salvo. Já é E garantido. se eu não precisar te salvar, eu vou te oferecer o quê? Eu vou te Acaba a comprar. missão dos caras, né? Então, assim, cara, até para não esticar muito esse assunto, porque senão dá muita pano pra manga, né? Mas, basicamente, assim, cara, eu preciso pintar o mal. Saca? E não importa de que cor, mas eu preciso do mal. E eu preciso falar que eu sou contra ele, que tem um ser humano ali que tá lá do lado do cara, e que política X, política Y é isso, política X é boa, e que sempre vai pesar do lado a favor que eu tô apoiando, não importa qual dos lados, porque isso também é ocasião. Como é que fala? Né, Intencional, de você diz? ocasião, né? É por ocasião. Então eu vou escolher um lado de acordo com a ocasião, para ver quem me beneficia. Então eu vejo que o cenário, principalmente o cenário brasileiro ou ocidental aqui, ele tem muito esse problema, cara. Eu tenho um mal, eu preciso combater esse mal, eu preciso me afastar desse mal. E quem vai me ajudar a afastar desse mal? Religiões. E como que eu me afasto desse mal? Ah, seguindo preceitos, dogmas. E aí o trem desanda. E quem tá fora desse tipo de pensamento? Morreu no diabo, tá lá no maligno, deixa eles lá. Esses caras já estão ali com o diabo. Manja, eu sei que é meio pesado um pouco do que eu tô falando assim, mas pra dar uma destituída um pouco, mano, no que a galera pensa a respeito desses lances de, cara, assim, velho, eu não tô. E eu não quero aqui falar que não existe, mano. Cara, eu tô. Você conhece, sabe que eu tô falando pra você que eu tô operando hoje, Bolsa de Valores, e existe manipulação de mercado. Mas é baseado no dinheiro versus o próprio dinheiro. Quem tem mais, manda em quem tem menos. Ninguém vai acender uma vela lá e dar um beijo no bode pra mexer com aquilo, não, meu filho.